Fala, torcedor alvinegro. Seja muito bem-vindo ao canal mais quente e verdadeiro sobre o glorioso Botafogo. Hoje, o que eu vou te contar é simplesmente inacreditável. Uma notícia que começou como um pequeno ruído nos bastidores, mas que nas últimas horas explodiu como uma bomba no futebol brasileiro. Algo que ninguém esperava ouvir, mas que agora está sendo discutido em todos os corredores da CBF, da Liga e dos bastidores dos grandes clubes do país. Mas antes de te contar essa história, que pode mudar o rumo do Botafogo e até do Campeonato Brasileiro, já te peço, se inscreve no canal agora mesmo, ativa as notificações e deixa o seu like, porque o que você vai ouvir aqui não está passando na grande mídia. Aqui, a gente vai direto ao ponto, sem esconder nada do torcedor. Agora, segura essa. O Botafogo foi citado oficialmente por um presidente de outro clube em uma entrevista que está dando o que falar. E o motivo? Uma suposta dívida milionária envolvendo uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Pois é, o nome dele é Nathan Fernandes, atacante que o Botafogo contratou do Grêmio no início do ano por uma bolada de 10 milhões de dólares, cerca de 57 milhões de reais na cotação da época. Um investimento que foi tratado como um marco dentro da SAF de John Testor, uma demonstração de força e ambição. Só que agora, a bomba estourou. Tudo começou quando o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, concedeu uma entrevista ao programa Bola Rolando, da Band Esportes. No início, ele tentou ser discreto. Disse que o clube gaúcho, assim como muitos no Brasil, estava ajustando as contas e que havia clubes devendo para o Grêmio, assim como o próprio Grêmio devia para alguns. Até aí, nada demais. Mas a conversa mudou de tom quando o apresentador insistiu. Foi aí que Guerra decidiu abrir o jogo, citando nomes. E entre eles, estava o Botafogo. Sim, o glorioso. Segundo ele, o Botafogo está devendo parcelas referentes à compra de Nathan Fernandes. O dirigente gaúcho afirmou, em tom diplomático, que esses atrasos são normais, mas deixou escapar algo que ligou o alerta em todo o cenário esportivo. Ele defende que clubes com dívidas entre si sejam impedidos de disputar o Campeonato Brasileiro. Você tem noção do que isso significa? Se uma proposta assim avançar, poderia haver até punições esportivas, como suspensão de registros de novos jogadores, perda de pontos ou até impossibilidade de disputar competições nacionais. E o que mais chama a atenção é o timing dessa revelação. Guerra não falou isso por acaso. O discurso dele veio no momento em que o futebol brasileiro começa a discutir a implementação do chamado Fair Play Financeiro Nacional. Uma regra que visa punir clubes que gastam mais do que arrecadam e que não cumprem obrigações contratuais. Agora, é aqui que entra o elemento que faz tudo isso se transformar em algo muito maior. John Testor, o dono da SAF do Botafogo, é hoje um dos empresários mais comentados do futebol mundial. O americano não tem medo de se expor, de comprar brigas e de provocar os bastidores da bola. E o detalhe é que, nos últimos meses, ele vem enfrentando uma pressão crescente, tanto de outros clubes brasileiros quanto de instituições esportivas, justamente por sua forma de gerir o Botafogo e o grupo Eagle Futebol. A revelação feita por Alberto Guerra, portanto, cai como um combustível perfeito num cenário já inflamado. A pergunta que fica é: será que essa declaração foi apenas uma coincidência, ou foi um recado direto ao Botafogo e a John Testor? Fontes próximas ao clube garantem que o pagamento de Nathan Fernandes está em dia conforme o cronograma acordado entre as partes. Outros, porém, afirmam que houve sim atrasos de datas, provocados por ajustes de fluxo de caixa e questões cambiais, algo comum em transações internacionais. Mas o problema é que, no mundo do futebol, um simples atraso técnico pode ser transformado em uma narrativa explosiva. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Dentro do Botafogo, a notícia caiu como uma bomba. Alguns dirigentes viram na fala do presidente do Grêmio uma tentativa de exposição pública, um movimento político para pressionar os clubes de maior poder financeiro, e especialmente as SAFs, em meio às discussões da nova liga e do fair play financeiro. Outros, no entanto, reconheceram que o momento é delicado. O Botafogo investiu pesado nos últimos meses, contratando jovens promessas e nome de peso, e há uma preocupação interna sobre como o clube será visto caso esse tipo de notícia se repita. A situação ficou ainda mais tensa porque, nas redes sociais, torcedores do Grêmio começaram a provocar o glorioso, dizendo que o rico do Testor não paga em dia. E, como era de se esperar, a torcida do Botafogo reagiu com indignação, defendendo o projeto e acusando a imprensa gaúcha de querer desestabilizar o clube. Mas o que pouca gente sabe é que, por trás dos microfones,
O Botafogo já vem sendo monitorado por entidades financeiras e até pela CBF, que tem acompanhado de perto as operações das SAFs brasileiras. A proposta de Alberto Guerra, defendendo a criação de um fair play financeiro mais rígido, pode parecer apenas um discurso institucional, mas ela tem um potencial gigantesco de mudar o jogo. Imagina um cenário em que clubes com qualquer dívida entre si sejam impedidos de registrar jogadores ou disputar o Brasileirão. Isso colocaria praticamente todos os grandes clubes em xeque, inclusive o próprio Grêmio, que o presidente admitiu dever a outros times. Mas há uma diferença crucial. Quando um dirigente desse nível expõe publicamente outro clube, especialmente um que é SAF e que representa o novo modelo econômico do futebol brasileiro, a repercussão vai muito além da notícia. Fontes próximas à diretoria do Botafogo garantem que John Testor ficou extremamente irritado com a exposição feita por Alberto Guerra. O americano, que sempre pregou transparência, teria pedido uma reunião emergencial com os departamentos financeiro e jurídico da SAF para avaliar a fala do presidente do Grêmio. Nos bastidores de General Severiano, a ordem foi clara: não alimentar o escândalo, mas também não deixar o Grêmio ditar a narrativa. O Botafogo, segundo a apuração, pretende emitir uma nota oficial explicando os prazos de pagamento e reafirmando que não há qualquer irregularidade no contrato com Nathan Fernandes. A comunicação do clube estuda uma resposta estratégica, sem ataques diretos, mas reforçando que o Botafogo honra todos os seus compromissos dentro das normas contratuais e legais. O que ninguém diz publicamente, porém, é que há um clima de irritação entre os executivos do clube, que enxergam nessa situação uma tentativa de sabotagem política. Isso porque o Botafogo tem sido uma das vozes mais ativas dentro da nova Libra e também nos debates sobre a divisão de cotas de TV e receita de streaming. A exposição de uma dívida pode ser usada como munição contra o clube em futuras votações e negociações. E, como sempre, a torcida reagiu com paixão. As redes sociais foram tomadas por comentários, discussões e até brigas virtuais. Alguns torcedores do Botafogo defenderam a gestão de Testor, dizendo que o clube está transformando o futebol brasileiro. Outros, mais críticos, cobraram uma postura mais firme da SAF e pediram explicações transparentes sobre as finanças. Mas o fato é um só. Essa notícia mexeu com o orgulho do torcedor alvinegro. Afinal, depois de anos de reconstrução e sofrimento, o Botafogo finalmente se reergueu como potência. E agora vê seu nome envolvido em uma polêmica que pode ameaçar essa imagem. De acordo com informações obtidas por fontes internas, o Botafogo deve antecipar parte das parcelas de Nathan Fernandes ainda neste mês, justamente para encerrar o assunto de vez e evitar novas especulações. Além disso, John Testor pretende usar esse episódio como exemplo em um documento que será apresentado à CBF e à Libra, defendendo a criação de um sistema de compensação automática entre clubes. Uma espécie de clearing financeira que evitaria acusações públicas como essa. A intenção é transformar a crise em oportunidade, mostrando que a SAF do Botafogo é, de fato, modelo de gestão moderna e responsável. Mas há algo a mais nessa história. Algo que ainda não veio à tona. Fontes afirmam que há um mal-estar antigo entre Testor e dirigentes do Grêmio, desde as negociações envolvendo outro jogador, que não chegaram a ser concretizadas. Essa rusga pode ter influenciado diretamente o tom usado por Alberto Guerra na entrevista. O caso Nathan Fernandes é mais do que uma questão de parcelas. É um retrato do novo futebol brasileiro. Clubes virando empresas, dirigentes adotando postura empresarial, e a rivalidade ultrapassando o campo para entrar no terreno dos balanços e contratos. Se o fair play financeiro for de fato implementado com as regras que estão sendo discutidas, o Botafogo, assim como todos os outros clubes grandes, vai precisar manter um equilíbrio cirúrgico entre investimento e responsabilidade. Mas há quem diga que Testor já tem um plano para isso, e que o americano pretende atrair novos investidores estrangeiros para ampliar o capital da SAF, o que permitiria ao Botafogo quitar dívidas, reforçar o elenco e continuar investindo em jovens talentos, sem perder o ritmo. Se isso acontecer, o Botafogo pode se tornar o primeiro clube brasileiro a atingir a autossuficiência financeira total dentro de uma SAF. E, ironicamente, o episódio com o Grêmio pode ser o estupim para essa virada histórica. Conclusão: a bomba que virou oportunidade. No fim das contas, a notícia que começou como uma acusação de dívida acabou revelando algo muito maior. A transformação profunda que o Botafogo está vivendo. Por trás da polêmica, existe um clube que aprendeu a lidar com pressão, que tem um dono com visão global e que, mesmo sendo alvo de críticas, segue crescendo.
E enquanto o futebol brasileiro ainda tenta se adaptar a essa nova realidade, o Botafogo continua escrevendo sua própria história, cheia de desafios, reviravoltas, claro, muitas surpresas. Agora eu quero saber de você. O que achou dessa polêmica? Você acha que o Grêmio tentou expor o Botafogo de propósito? Ou foi apenas uma fala mal interpretada? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque esse assunto ainda vai render muito. E não se esqueça, se inscreva agora no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com outros botafoguenses, porque o que vem por aí promete mexer com os bastidores do futebol brasileiro como nunca antes. O Botafogo está no centro da tempestade, e talvez seja justamente dessa tempestade que venha o seu próximo grande momento de glória.